Mas tem os objetivos curriculares firmes no DUA, que são os objetivos do curricular, gente, do currículo, da Base Nacional Comum Curricular, que se você utilizar, do plano curricular da sua escola, seja lá qual for o documento que organiza essa prática pedagógica. Sempre parte do currículo, do objetivo, da habilidade de ensino. Então, é uma abordagem muito séria, que precisa ser pensada de acordo com os objetivos curriculares da determinada turma que você está ensinando. E os meios flexíveis. Então, tem que ter objetivos firmes, foco no currículo, e é essencial também separar isso, né? O objetivo ele tem que ser um construto, né? Um compreensível. Então, quer dizer, o estudante precisa entender o que ele está aprendendo e por que ele está aprendendo. Eu faço aqui uma pergunta para vocês que estão aí no chat. Vocês, como professores, vocês explicam para os estudantes por que eles estão aprendendo determinado conteúdo? Eu sou professora da educação infantil e da turma de 5 anos. Uma das habilidades que as crianças de 5 anos precisam aprender é escrever o nome, com letra de forma aqui na minha cidade, Uberaba. Antes de começar com o trabalho com as letras do nome, eu explico por que eles precisam aprender a escrever o nome. Por que é tão importante a assinatura do próprio nome para a vida, para questões de assinaturas nos documentos escolares, para questões de assinaturas de documentos importantes na vida adulta, né? Da sua identidade, né? De ser reconhecido como um ser que existe no mundo. Então, quando ele entende por que ele está aprendendo, ele tem mais interesse de aprender. E eu já tive muita aula, já participei de muita aula como estudante e como professora, como cursista, né? Já vi muitos professores que não fazem essa ação simples. Simplesmente explicar por que eles estão aprendendo. E, de acordo com o DU, é necessário fazer isso, é indispensável. E os meios que o professor propõe para esse estudante, né? O que ele vai aprender, por que ele vai aprender e o como, né? Utilizando que formas, que estratégias, né? Então, o que seria ruim aqui? O que seria ruim é só a prática, aquilo que faz escrever um texto, por exemplo. Só uma opção. De acordo com o uma opção única. Apenas uma opção. E o que seria bom é variar as opções, né? Variar as formas de aprendizagem e de contemplar o objetivo proposto. E aí nós chegamos na base do DUA, que também não é muito pensada por todos os praticantes da abordagem, que são as diretrizes e os princípios e diretrizes. Princípio do engajamento, referente à rede afetiva do cérebro na neurociência, que tudo começa com afetividade, como eu disse para vocês. O professor precisa colocar no seu plano atividades envolventes para os estudantes, como a gente disse. O princípio da representação, que diz respeito à rede do reconhecimento cerebral. Então, nós estamos falando de ciência, de neurociência, de aprendizagem com base em evidência científica. Então, se o professor fizer um plano que tenha o engajamento, a representação em ação e expressão, tem muito mais possibilidades dos estudantes aprenderem. E aí a representação é múltiplas formas de mostrar o conteúdo, de dar a sua aula, e a ação e expressão referente à rede estratégica, que é como o professor vai cobrar, o estudante vai querer que o estudante devolva para ele aquilo que ele aprendeu, utilizando também múltiplas formas, né? Múltiplos formatos. Ou seja, pode dar a opção de escrever um texto, mas tem aquele estudante que não sabe escrever o texto, que não tem habilidade da escrita ainda. Se não for um objetivo que esteja avaliando a escrita do estudante, isso tem que ser bem claro, pode sim ser disponibilizada a forma oral de apresentação, a forma imagética, né, com representação visual. Então, dependendo do objetivo firme, que é aquele curricular, é o que pode ser feito aqui no princípio da ação e expressão, que é como o estudante mostra o que ele aprendeu. Espera um minutinho, vou tentar abrir aqui, gostaria da ajuda aí dos meus suportes, para ver se a tela vai compartilhar, para me voltar depois.
Vou mostrar aqui do CAST. Acho que estou, né? Já abriu? Ainda não, né? Logo, logo abre, gente. Para mim já abriu aqui, mas para vocês ainda não. Mas pode seguir que abre. Certo. Vou mostrar para vocês aqui. Abriu. O CAST, que é eu acho que eu saí da minha tela agora. O CAST, que ele é o site do DUA, vocês já devem conhecer, que vocês estão estudando esse tema. Eu gosto de falar, gente, porque eu acho assim que nós professores precisamos ser valorizados, né? Incentivados sempre. Juntamente com pesquisadores reconhecidos mundialmente, como Sebastião Heredeiro, Eládio Sebastião Heredeiro, Anderson Teixeira Góes, o doutorando José Ricardo Dolenga e eu, nós fizemos um grupo para, de forma colaborativa, participar da tradução para o português do Brasil dessas diretrizes. Eu tive o prazer de participar junto com eles no ano passado. E, assim, é uma honra para mim, né, como pesquisadora, participar. E meu nome está lá no CAST também, né, no site do DUA. Eu fico orgulhosa de falar sobre isso. Então, aqui nós temos os princípios, que são os 3 princípios que a gente já falou, né? Em cada princípio tem 3 diretrizes, a de acesso, a de apoio e a de funções executivas. E dentro de cada diretriz tem os pontos que têm que ser alcançados, que agora são tratados, eram pontos verificadores, agora são tratados como considerações a serem levadas em conta pelos professores. Isso aqui não dá para a gente ficar muito tempo nele, senão a gente se perde, porque ele é muito extenso, e cada ponto desse é um ponto que precisa conter no plano de aula. Claro que não tudo. Isso aí o professor seleciona de acordo com o objetivo dele de aprendizagem. Então, conforme for o objetivo, ele vai trabalhar com a escolha autonomia, com oportunidade de suporte para personalizar, ou seja, com elementos visuais, auditivos, né? Porque é o que eu digo sempre, se eu não tenho estudantes com deficiência visual na minha sala, não justifica eu ficar fazendo tudo audiodescrição. Se eu não tenho nenhum estudante que tenha deficiência auditiva, não justifica eu ficar trazendo o intérprete de Libras, como nós temos a nossa querida Karina aqui fazendo um trabalho maravilhoso junto com a gente, né? Se eu não tenho um estudante que tenha tenha deficiência auditiva, eu não preciso ficar contemplando essas necessidades específicas de aprendizagem. Eu posso usar o que soluciona o meu problema na sala de aula.